Eu cheguei a ministrar aula personal, eu foquei muito em aula personal, né? Eu vi que a aula personal é poder, eu comecei a ministrar muita aula personal. Eu já cheguei a ministrar aula para 3 pessoas ao mesmo tempo, 3 mulheres, mãe e 2 filhas, tá? Era no mesmo horário, logicamente, e aí eu não cobrava o valor individual de aula personal nesse caso, tá? Eu cobrava um valor integral de aula personal e os outros eu cobrava 50%, enfim. Que é uma maneira também. E aí eu fiz a aula personal das 3, né? Então a aula personal não precisa ser só de uma pessoa, depende de como você formata isso, tá? Fica a dica extra aí. Então, o que aconteceu? Com o decorrer do tempo, teve uma vez que uma das irmãs não podia participar dessa aula. Num outro momento, a mãe não podia. No outro, a outra irmã não podia. Sempre qual era o combinado? Eu sempre falava, gente, olha só. Por uma questão de agenda, como eu priorizo sempre os alunos, eu peço se for para cancelar a aula, cancela com 24 horas de antecedência para que eu consiga me programar e colocar outros alunos no seu lugar. Então, eu já tinha isso combinado, tá? Então, se a pessoa cancelar em cima da hora, é lógico, a gente tem que ter o bom senso. Se teve algum acidente, né? Ficou doente tal, a gente tem o bom senso, tudo bem você não cobrar. Então, nesse caso das 3 alunas. Quando começou essa coisa, uma não pode, não pode. Falei, olha, é o seguinte, então pensa aí, conversa vocês 3. Eu tenho tal horário disponível. Vocês podem nesse horário? Ela vai falar, posso. Então, se ela falar, eu posso nesse horário, eu ia lá e fazer o seguinte, tá, então vamos mudar o seu horário de aula para esse horário, das 3, tá? Porque elas estavam pagando a hora, elas não estavam pagando por aluna, tá? Então, fazia as 3. Ah, Paty, mas esse horário minha mãe não pode. Então, eu falei, vocês decidem. Vocês vão querer aula nesse horário ou vocês vão querer cancelar a aula na semana? Aí ela falava, tá bom, vamos manter a aula. E só 2 vinham. Aí o que acontecia? A mãe falava, mas eu quero remarcar essa aula. Você pode tal dia e tal horário? Não, então, a remarcação você paga por uma aula. Então, eu não vou repor a aula, porque a aula já foi dada. Você que não participou. Eu não falava com essas palavras, né? Logicamente, né, gente? Mas eu falava assim, ó, a aula já foi dada, né? Então, isso já era combinado. E elas já sabiam. Às vezes, quando elas tentavam, mas não dá para repor. Não, não dá para repor. É uma aula. A aula já foi dada. Você estando lá ou não, a aula foi dada, tá? A aula em grupo tem esse mesmo conceito, tá, Andréia? Seguinte, você tem uma aula em grupo. Você oferece para aquela pessoa a aula em grupo, não é aula personal. Aula personal, tudo bem você repor depois, tá? Individualmente. Aula em grupo, não. A pessoa vai fazer aula em grupo. Se ela faltou ou não, é como academia. A academia, ela não vai devolver o valor da mensalidade. Por isso que é importante você atuar com mensalidade e não atuar com o valor de aula individual quando falamos em grupo.